Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira e a gente vai começar mais uma aula de Sociologia para os alunos do Futuro VIP. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, tá? A gente está finalizando o capítulo 4. Meu Deus, o ano voa, pessoal! A gente está terminando o último capítulo do livro de Sociologia. Que orgulho de vocês, hein? Viemos até aqui juntos. Estou feliz com isso. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Quem sabe, tomara. Então, pessoal, só para a gente recapitular o que nós vimos até agora desse capítulo, porque, né, vai dividindo o capítulo em semaninha, e aí chega no final, a gente nem lembra mais o que estava falando. A gente não, né? Porque eu lembro, tô falando de vocês. Então, começamos falando sobre a sociologia contemporânea, ou seja, o estudo da sociologia das sociedades do nosso tempo presente, e nós falamos sobre Talcott Parsons. Quem foi Talcott Parsons? Ele foi um professor do departamento de sociologia da Universidade de Harvard e ele criou, né, desenvolveu melhor a teoria de funcionalismo estrutural, ou seja, só para a gente relembrar que todo mundo tem um papel e uma função dentro dessa sociedade, comparando as pessoas aos órgãos dentro de um corpo humano. Todos nós temos uma função específica. Dá para, por exemplo, o pulmão exercer a função do coração? Nossa, seria ótimo se a gente pudesse reorganizar e delegar novas tarefas para os nossos órgãos, mas não é bem assim que funciona, né? Ele dizia que da mesma forma a gente organiza a sociedade. Cada pessoa tem uma função dentro dessa estrutura e é essencial para a formação e construção dessa estrutura em que nós vivemos, da nossa estrutura social. Porém, o Talcott Parsons, ele também falou muito sobre a questão da organização da sociedade em sistemas, que cada indivíduo pode estar inserido em mais de diversos sistemas, que a gente não precisa ficar preso, condicionado a um único sistema. E aí que são essas relações que a gente mantém pulando de um sistema para o outro que faz a sociedade se dinamizar. Por exemplo, eu aqui sou professora, né? A gente estuda sociologia juntos. Fora daqui, eu posso não exercer a minha função de sociologia. Para outras turmas, eu dou aula de história. E aí, fora da escola, por exemplo, eu tenho meus amigos, eu converso. Você acha que eu converso só sobre sociologia com os meus amigos fora da escola? Claro que não. Por quê? Porque a gente vai adaptando o nosso comportamento de acordo com o local onde a gente se encontra. E é assim que funciona essa divisão em sistemas e subsistemas. Todos eles são funcionais e são interdependentes, ou seja, um precisa do outro. Talcott Parsons que disse isso pra gente, a gente acredita, né? Só que o Talcott, ele dizia que toda atitude ou toda ação que tem por objetivo modificar essa organização social, essa organização dos sistemas, ela precisa ser reprimida, tá? Porque, de acordo com ele, qualquer coisinha que modifique um pouquinho essas relações que existem em sociedade, elas podem atuar como uma espécie de perturbação social. E toda perturbação social traz desequilíbrio, tá? É disfuncional para o curso da sociedade. Então, assim, por exemplo, greves, manifestações, reivindicações, movimentos políticos precisam ser repelidos e combatidos para que eles não acabem influenciando negativamente na organização da sociedade, na harmonia que existe dentro dessa relação, como se fosse de engrenagens de uma máquina que todos nós somos. Daí veio Robert Merton e discordou um pouco do Talcott Parsons. Por quê? Ele desenvolveu o neofuncionalismo, uma nova forma da gente enxergar as funções de cada indivíduo. Diferente do Talcott Parsons, que dizia que toda manifestação, todo movimento político, toda greve precisa ser reprimida para não trazer
desordem social, o Robert Merton dizia que era essencial que movimentos assim acontecessem, porque eles são responsáveis pelos rumos que cada sociedade toma. Nenhuma sociedade permanece a mesma coisa para sempre. E são movimentos assim, com essas características, que ajudam a sociedade a caminhar para o futuro. Tipo assim, se desenvolver mais, se modernizar cada vez mais, tá? Daí, ele dizia, o Robert Merton, que todos esses desvios de conduta que eram criticados pelo Talcott Parsons, todos esses desvios de conduta, para o Merton, faziam parte da própria organização social. Eles eram uma parte inserida à sociedade. Olha que loucura. Ou seja, ele dizia que não era algo que vinha de fora da sociedade, que vinha para atrapalhar e desorganizar. Não, ele dizia que era um curso natural, que era da natureza mesmo. Isso acontece, faz parte, tá? Outra contribuição também muito importante do Merton, que vocês não podem esquecer, são as teorias de médio alcance. Todos os teóricos, a maioria deles antes, eles gostavam de desenvolver teorias generalistas. Nós estudamos os clássicos da sociologia. Os clássicos da sociologia, obviamente, só para relembrar, Emil Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Então, quando nós estudamos os clássicos da sociologia, a gente simplesmente percebeu que eles faziam uma análise generalista. Assim, eles tomavam para si a observação deles, da sociedade em que eles viviam, eles criavam teorias acerca das sociedades do mundo, de um modo geral. Ou seja, no caso do Merton, ao invés de ele desenvolver uma teoria sobre, como foi o caso do Karl Marx, sobre classes sociais, disputa de classes, desigualdades sociais, luta por direitos, ele foi lá e desenvolveu teorias de médio alcance, ou seja, observando esse nicho da sociedade, dessa pequena cidade que eu estou analisando, eu posso desenvolver uma teoria baseada na relação que existe dentro dessa cidade, porque eu entendo agora que quando eu desenvolvo uma teoria de médio alcance, eu posso ser muito mais eficaz. Ou seja, se eu generalizo demais, claro, sociologia é uma ciência generalista porque não tem como a gente estudar e conhecer a realidade de cada indivíduo do mundo, né? Até mesmo porque todo dia nasce e morre gente nesse planeta gigante que a gente vive. Mas então, ele começou a desenvolver teorias menores para aplicação pequena. Por exemplo, se eu estou falando de uma sociedade de que eu estou observando um grupo, um nicho social de 20 mil pessoas, para eu fazer uma análise muito mais precisa, é muito mais possível que eu faça uma análise muito mais precisa do que eu observando uma sociedade de 1 milhão. Não é verdade? De 50 milhões. Então, ele dizia que as grandes teorias, que são aquelas mais generalistas, elas são muito abstratas, elas não são tão realistas, elas não têm um comprometimento tão forte com a realidade mesmo que nos cerca. E que essas pequenas teorias, essas de médio alcance, elas podem até ser aplicadas, podem ser colocadas em prática, são mais eficazes. Esperto esse Merton, né? E aí ele também trouxe pra gente a teoria, a profecia autorrealizável. Gente, eu amo a profecia autorrealizável. Que vem a ser quando algo não é verdade, mas as ações e comportamentos gerais fazem com que se torne uma realidade. Por exemplo, tem um exemplo que é maravilhoso. O dono de um banco tá sentado na sala dele e aí ele vê 5 funcionários de uma mesma empresa entrando na fila da boca do caixa. Aí ele vira e fala assim, que estranho, 5 funcionários uniformizados da mesma empresa? Caramba, por que será que eles estão aqui? Por que será que todo mundo veio nesse banco receber
uma quantia. Será que a empresa está falindo? Será que todos eles foram demitidos e estão vindo aqui receber alguma coisa? E aí ele vai e comenta com o secretário dele, pessoal. Poxa, será que isso aconteceu? Aí o secretário pessoal vai lá e transforma isso num burburinho. Olha, o chefe tá achando que a empresa tal faliu, porque tem um monte de funcionário vindo aqui tirar dinheiro. E aí, essa notícia vai se espalhando, vai ficando encorpada, vai ganhando novas vozes, vai ganhando até novas versões, porque todo mundo que conta um conto, a gente sabe que aumenta um ponto. E no final das contas, já tá o bairro inteiro comentando que a empresa faliu, e que estava uma fila de funcionários indo lá receber indenização. De tanto falarem isso, as pessoas pararam de comprar naquela empresa. Porque ela está falida. As pessoas pararam de investir seus dinheiros naquela empresa. Por falta de investimentos, realmente, a empresa acaba sofrendo um baque nos seus negócios. E a longo prazo, esse baque realmente vai colocar a empresa em grandes apuros. Só que essa teoria de conspiração que está rolando, gente, ela espalha com muita facilidade e para recolher essa informação é difícil pra caramba tirar de circulação. Conclusão: a empresa ela entra em crise, ela passa a viver verdadeiros apuros, ela acaba falindo de verdade, o que antes era somente uma suposição, uma hipótese, torna-se realidade por conta da própria ação dos indivíduos envolvidos. A empresa estava falindo? Não, foi uma coincidência personagens com o mesmo uniforme irem lá fazer transações no banco. Não tinha nada a ver com falência, com indenização, com demissões em massa. Mas a fofoca, ela foi tão forte, o babado ele foi tão intenso, que as pessoas assumiram isso como uma verdade absoluta. E no final das contas, acabou tornando-se uma realidade. Esse é o melhor exemplo que a gente pode ter de profecia autorrealizável. Olha, isso aí foi lançado no livro dele, Sociologia, Teoria e Estrutura. Genial, né? Pois é. E aí a gente entrou depois na perspectiva do conflito do Ralph Dahrendorf e o Wright Mills, tá? A perspectiva do conflito, ela é mais uma das principais tendências do pensamento sociológico contemporâneo. Por quê, galera? Nesse caso, a teoria do conflito, ela é naturalmente, serve amplamente, ou melhor, se espelha amplamente nas teorias desenvolvidas por Karl Marx, principalmente na disputa de classes. Mas eles foram um pouco mais além de Karl Marx. Como que eles foram além do Karl Marx? Karl Marx ele era muito mais voltado para análise das relações de trabalho e de exploração existentes dentro dessa sociedade, dentro da sociedade capitalista contemporânea. Mas, no caso da teoria do conflito, da perspectiva do conflito, esses grupos de indivíduos que acabam competindo entre si, na verdade, eles competem nas dimensões públicas e privadas por recompensas. Nem sempre a recompensa ela é financeira, tá? A perspectiva do conflito, ela vai muito além da questão do capital. Ela vai mesmo da questão da vida em sociedade, tá? Ela não se limita ao plano econômico. Ela fala sobre questões raciais, questões étnicas, classes sociais e relações interraciais. Ou seja, as pessoas elas acabam se associando umas às outras em busca de recompensas. E aí acaba criando essas classes extremamente competitivas e conflitantes dentro de uma sociedade, tá? Para falar, quem falou muito sobre isso foi o sociólogo alemão, o Ralph Dahrendorf, tá? E também depois o Charles Wright Mills, ele também desenvolveu uma teoria geral. Como assim? Ele criticava, as teorias gerais. Ele também era adepto, né, da prática e da criação das teorias de médio alcance, porque, né, essas teorias de médio alcance elas eram mais possíveis e viáveis de se colocar em prática. E aí também veio o interacionismo simbólico do Erving Goffman,
que ele analisou as formas de comunicação existentes dentro de uma sociedade. Como que vocês interagem simbolicamente? O que isso significa? O que é um símbolo? Uma palavra pode ser um símbolo? Sim. Um gesto pode ser um símbolo? Sim. Um som, por exemplo, não verbal. Uma comunicação não verbal é um símbolo? É. Por quê? Cada sociedade desenvolve um símbolo próprio de comunicação. Outro dia, eu estava em sala de aula, aí eu informei aos meus alunos que a gente ia fazer uma atividade prática de pesquisa e tudo mais. Aí eles ficaram muito felizes. Aí um aluno foi lá, olhou para minha cara, olhou dentro dos meus olhos e disse: esquece! Aí eu falei: gente, vocês não gostaram da ideia? Aí alguém falou assim: não, professor, esquece é legal. Tipo assim, pô, professor, esquece. Significa uma coisa boa. Ou seja, era um símbolo o qual eu não dominava. Agora a titia já conhece, mas né, no momento a titia não conhecia e a titia não conseguiu se comunicar. A comunicação, não saiu dele, chegou a titia, parou no meio do caminho, porque esses são os símbolos. Cada sociedade, cada grupo social desenvolve seus próprios símbolos de comunicação, tá? Quem aqui nunca se comunicou só por gestos com alguém? É aquela pessoa que você não precisa falar nada, você só faz que a pessoa entende o recado inteiro? Pois bem, faz parte do interacionismo simbólico. Ele dizia que, inclusive, a forma como a gente se relaciona com as pessoas no nosso dia a dia tem muita relação com essa ideia de self, que foi o que ele chamou de self, que é a forma como a gente se enxerga perante a sociedade. É a importância que a gente se dá no meio da sociedade e isso aí vai definir também como a gente vai se comportar, como nos relacionaremos com as pessoas e como seremos até tratados dentro da sociedade baseados no nosso self. E agora nós vamos dar sequência e vamos falar sobre... já falamos, calma aí. Pierre Bourdieu e o capital cultural. O que vem a ser o capital cultural? É toda aquela carga, aquela mala de conhecimentos que os indivíduos carregam consigo durante a sua vida. O capital cultural é tudo aquilo de inteligência não formal, tá? Porque eu não tô falando só de inteligência de saber tabuada de cabeça, de saber também de experiências de vida que os indivíduos vão acumulando. É como se, por exemplo, você tivesse uma enciclopédia na sua cabeça e o tamanho da enciclopédia que você carrega de conhecimentos é o tamanho do seu capital cultural. E ele fez uma análise que as sociedades capitalistas, elas desenvolveram, um método de convivência social onde grupos de pessoas consideradas subalternas, elas são privadas culturalmente. Ou seja, elas são privadas desse capital cultural. Às vezes, você não precisa nem ter uma inteligência acima da média, uma formação excepcional. Mas se você não souber falar direitinho, as coisas se tornam mais difíceis para você. Por exemplo, há formas de se comportar especificamente de acordo com o local que você está. Se você estiver numa entrevista de emprego, você não vai chegar lá falando... por exemplo, fazendo esse tipo de comunicação simbólica, falando através dos símbolos, que outras pessoas podem não entender porque eles fazem parte só do seu nicho social. Você vai usar uma forma de linguagem mais formal, uma linguagem mais culta. Por quê? Porque é uma forma de comunicação. E você sabe disso por causa do seu capital cultural. Pessoas que não têm esse tipo de informação, pessoas que não sabem se portar dessa maneira, estou dando um exemplo. A gente pode aplicar esse conceito a diversas instâncias da sociedade. São as pessoas que vivem uma situação de privação cultural, tá? E que isso aí está muito relacionado com as desigualdades sociais que existem dentro das sociedades capitalistas de um modo geral. Tá legal? Daí, o Bourdieu, ele também trouxe à tona o conceito de hábitos,
que nada mais é do que a internalização desses valores e símbolos que a nossa sociedade emana e emite para nós. O hábitos mostra que a gente está adaptado à sociedade que a gente vive. Quando você internaliza esses valores, quando você internaliza esses conhecimentos que são simbólicos, você faz parte, você está inserido nessa sociedade. Por exemplo, se eu chegar num lugar e eu tiver um barulho muito alto e eu precisar me comunicar com alguém pedindo para comprar alguma coisa, eu vou apontar. Aí vai chegar no que eu quero e vou fazer assim. Pronto, me comuniquei. Isso é simbólico, galera. Não precisa ser versado em outros idiomas. Basta você ser brasileiro para você entender. Faz parte do nosso hábitos. Entendeu? Em outras sociedades, esse movimento pode ser visto até como uma ofensa, um xingamento. Então, faz parte do hábitos das outras sociedades também, com significados e conotações diferentes. E agora sim, né? Agora sim, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o Anthony Giddens e o dualismo da estrutura social. Então, que é esse camarada aqui do lado, que tem cara de tio rico. Todo mundo tem cara de alguma coisa. Eu acho que o Giddens tem a cara do tio rico. Aquele tio que a gente quase não tem contato, que a gente quase nunca vê, mas alguém disse pra gente que ele é muito rico, por isso que ele não aparece tanto. Pois bem, ele desenvolveu algumas teorias muito importantes, porque ele dizia que era necessário avançar para além da noção marxista de enxergar a sociedade. Ele não negava o marxismo, tá, gente? Sob hipótese alguma. Mas, por exemplo, ele não defendia a existência de uma... Ele defendia que a sociedade ela não podia se basear exclusivamente nessa relação dialética que o Marx trouxe para as nossas análises aqui em sala de aula. Como assim? Lembra o que é a dialética? Que é você pegar ideias opostas, antagônicas e confrontá-las. E aí, a partir desse confronto, sair e conseguir encontrar um meio termo, conseguir encontrar um equilíbrio? Pois bem, ele dizia que a sociedade, as relações sociais, elas não são feitas só dessas relações antagônicas e dessas discussões, tá? De acordo com ele, a tarefa fundamental da sociologia está até grifada aqui embaixo. Era buscar estabelecer aquilo que ele denominou como uma teoria que desconstruía o indivíduo e a sociedade. Ou seja, há aqueles sociólogos que dizem que tudo que a gente faz, por mais que a gente ache que a gente está indo contra a sociedade, a gente só faz porque a sociedade que a gente está inserido permite que façamos. Ó, polêmico. Outras pessoas dizem que defendem absolutamente o individualismo, que nós não somos influenciados por uma força externa superior a nós, que é o caso da sociedade. Cada indivíduo traça a sua trajetória, cada indivíduo desenvolve a sua vida, as suas opiniões, as suas ações individualmente, racionalmente, sem ter influência social. E aí ele dizia que não é bem assim também. A gente está no meio termo. Ao mesmo tempo que os indivíduos, eles podem ser racionais e tomar atitudes que não são previstas pela sociedade, a sociedade exerce também influência sobre esses indivíduos. Por exemplo, a gente não pode pegar e separar completamente os sistemas sociais. Ah, esse grupo aqui ele está influenciado por determinado pensamento, aquele por outro pensamento. Esses grupos vão agir de forma marcada, de forma certa. Olha o que ele falou, um exemplo legal. Existe escola sem aluno? Uma escola sem nenhum aluno? Não existe. Existe escola com aluno, mas sem nenhum professor? Sem nenhum professor? Também não, né?
Então, a gente não precisa seguir tudo a ferro e fogo. A gente pode encontrar um meio termo. A escola, para existir, tem que ter aluno? Tem que ter aluno. Mas, para existir a escola, também tem que ter um professor? Também tem que ter um professor. Então, ele fala que a gente não podia entrar nessa polarização ideológica de que é racional, a ação individual é racional, a ação individual não é racional. Ele dizia que isso já não era tão importante assim. Na verdade, a gente tem que entender que as estruturas sociais, elas se organizam de formas muito diferentes, tá legal? E essas formas diferentes de organização que vão influenciar, por exemplo, na racionalidade dos indivíduos. Indivíduos em determinados lugares vão agir mais de acordo com a sociedade. Em outros determinados lugares vão agir menos de acordo. O que eles deixam de ser indivíduos por isso? Negativo, de forma alguma. Então, ele fala muito sobre essa questão da intencionalidade, ou seja, as consequências não previstas por nós a partir das atitudes que nós tomamos. Não tem como a gente dizer que a sociedade influencia 100% ou que o indivíduo ele é 100% não influenciável, porque a gente também tem que levar em consideração que somos pessoinhas individuais, únicas e exclusivérrimas no mundo. E que isso significa que cada pessoa, em cada uma de suas ações, tem uma intenção completamente diferente. Eu vou pegar e vou beber um copo d'água. Eu estou bebendo água porque eu estou com sede. Mas tem uma pessoa que está bebendo água, mas não está com sede. Ela só está cuidando do rim dela porque ela sabe que ela tem que beber água. A ação é a mesma, mas a intenção não foi diferente? Pois bem, galera, são aquelas consequências não previstas por nós, indivíduos, quando a gente toma as nossas atitudes. Ok? Fechou? Então, esse foi o capítulo 4. Semana que vem a gente vai corrigir os exercícios e depois disso a gente vai fazer revisão, a nossa tão querida e amada revisão para as provas final, AV3, final e adicional. Valeu, galera! Um grande beijo para vocês, se cuidem e até semana que vem!